O dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, deve prestar 2 depoimentos nos próximos dias em Brasília. O empresário vai falar nos dias 24 e 26 em diferentes comissões do Congresso. Alvo de críticas por suposto envolvimento com os investigados, o ministro Dias Toffoli deixou a relatoria do caso no Supremo Tribunal Federal em meio a questionamentos sobre a condução do caso. Sobre esse assunto, a gente conversa agora ao vivo aqui no estúdio da Itatiaia com o advogado especialista em direito penal, Eduardo Milhomes. Professor, muito bom dia, seja bem-vindo mais uma vez à Itatiaia. Bom dia, muito bom estar aqui, muito obrigado pelo convite. Bom dia, bem-vindo ao Jornal da Itatiaia. Fique à vontade, Kátia. Professor, a gente vê esse caso Master colocando o Supremo Tribunal Federal no alvo de suspeitas, de vulnerabilidade. O senhor enxerga que é uma crise acentuada neste momento na Corte? Eu acho que essa crise vem se escalando e ela atinge o maior grau, maior temperatura nesse momento, né? Onde ministro é afastado do caso de uma forma assim peculiar, não protocolar, não teve ou não teve um pedido de suspeição ou não, meio que ele sai a pedido dos outros, a gente não sabe o que aconteceu ali. Entra outro ministro sorteado e posteriormente não consegue arrefecer essas críticas ao Supremo Tribunal Federal, que logo depois vem mais coisa, vem aparecendo mais coisa, contratos com escritórios de advocacia de esposas de ministro, tudo isso vai vindo à tona e vem esse questionamento da sociedade para o papel do Supremo Tribunal Federal nessa situação. O STF cavou essa crise, professor? Eu acho que o STF cavou essa crise lá atrás, quando a própria norma do Código de Processo Civil, que proibia esposas, parentes de ministros advogarem, mesmo quando elas não assinassem a procuração, se elas, donas do escritório, faziam parte do escritório, não conseguissem advogar e aí tornaria-se o magistrado suspeito, o próprio Supremo Tribunal Federal dá a inconstitucionalidade desse artigo. E aí abre-se espaço para que esse questionamento da sociedade, porque afinal de contas foi uma regra do nosso legislativo, não vejo ali uma regra que era inconstitucional, até por isso, quem era o relator dela era até o ministro Fachin, que está hoje na presidência do Supremo, e ele dava a constitucionalidade da norma. Posteriormente, essa norma foi invalidada por maioria, não foi todos os ministros que aceitaram isso, não. E aí você tem esse questionamento, afinal de contas, cabe ou não cabe uma esposa de um ministro, mesmo que ela não participe da procuração, mas e se ela receber o dinheiro do escritório? Porque a gente não sabe como foi dividido aqueles honorários do escritório e o ministro julgou a causa. É muito complicado essa questão. Professor, alguns críticos afirmaram que foi pouco o ministro Dias Toffoli ter sido afastado da relatoria do caso Master. O senhor concorda? Poderia ter ido além disso? Com certeza. Se teve ali uma comunicação, assim como a lei orgânica da magistratura dá a possibilidade da Polícia Federal, da Polícia Judiciária, no caso, notificar o presidente do tribunal, e no caso o presidente do STF, que ela tem elementos para dar a suspeição daquele juiz que conduz o inquérito, que conduz a investigação, deveria ter sido aberto um procedimento, né, que a gente tem, que é o procedimento de suspeição. E ao final esse procedimento ser julgado e afastado o ministro, a partir daí aí a corregedoria do próprio tribunal deveria ter aberto um processo para saber como que isso aconteceu. Mas afastar o Dias Toffoli só do caso ou afastar do Supremo Tribunal Federal? Ele ficaria suspenso durante esse procedimento para saber o que estava acontecendo, até você ver por quê. Porque, Kátia, ali o Dias Toffoli deu decisões já. Essas decisões vão ser anuladas? Essas decisões vão ser válidas? Porque a partir do momento que ele é suspeito, aquelas decisões tornam-se invalidadas. Elas não tem que existir no mundo jurídico. E isso causa um problema para o inquérito policial. E aí? Agora, a gente está num limbo legislativo e do que vai acontecer? Aparentemente, o próprio ministro que tomou as rédeas, o André Mendonça, falou que não tem nulidade aqui não.
Mas isso com certeza vai ser questionado pelas partes. Professor, hoje a gente sabe que o ministro tinha participação lá no fundo, no resort. A gente ficou sabendo de um monte de coisa depois, né? Ele mesmo confirmou, inclusive. Lá atrás, ele pega esse processo para ele, puxa algumas coisas para ele. Tem má fé, na sua visão? Eu vejo que não teve um cuidado, no mínimo um cuidado, né? Vamos falar que foi negligente ali naquele momento. Você sabe que teria como acontecer de você ser exposto ali. Deveria ter deixado, falado, já desde o início, falado, olha, eu não posso pegar esse caso, se tornado por foro íntimo. Falaram, ó, vou me tornar suspeito aqui, pronto, acabou. Ele não tinha nem tocado no processo. É um elemento de proteção do juiz. E ele não usou isso. E aí, a partir do momento que ele não usa, ele foi descuidado. No mínimo, descuidado, para a gente não falar já de início, sem uma investigação mais aprofundada sobre má-fé. Agora, outro personagem que tem sido questionado, não só por causa do caso Master, mas também pela atuação nos processos envolvendo o 8 de janeiro, é o ministro Alexandre de Moraes. Principalmente por causa da relação da esposa dele com ações referentes ao Banco Master. O senhor vê que toda essa combinação pode fazer ganhar força o processo de impeachment contra ministro do Supremo Tribunal Federal no Senado? Com certeza, Kátia. Acredito que os próprios sistemas, os sistemas democráticos, eles vão começar a questionar e vão ser cobrados pela população para tomar alguma providência sobre o que está acontecendo. Afinal de contas, o Supremo é um órgão super importante, é o máximo que a gente tem do poder judiciário, mas ele não é único e ele não é autônomo. Ele está junto ali com outros sistemas que devem se confrontar e confirmar dentro dessa nossa lógica sistêmica de democracia. E a partir daí a gente tem um problema. O problema quando que um ministro perde ali não só o seu sustentáculo dentro do tribunal, mas seu sustentáculo político. Nós sabemos que o impeachment é um procedimento político e ele está previsto na nossa legislação. Sobre essa crise no sistema financeiro que acabou esbarrando ali no Supremo Tribunal Federal, a gente conversou ao vivo aqui no estúdio da Itatiaia com a advogado especialista em direito penal, professor Eduardo Milhomes. Doutor, muito obrigado pela visita, pela conversa. Até uma próxima. Obrigado, Kátia. Obrigada, professor. Até finalzinho de carnaval para nós. Para nós.